estamos aqui vivos, né, para poder participar dessa escola do Evangelho. Isso é um privilégio para nós, né? Nós estamos na mensagem 35, na lição 35 da escola do Evangelho. Estamos próximos do fim da escola do Evangelho. E aqueles que participaram, não participaram, infelizmente não participaram. O que é uma pena, porque eu sempre digo isso, irmãos, porque a escola do Evangelho, eu tenho a impressão, eu não tenho total certeza, mas eu tenho uma certa confiança que o que nós estamos desfrutando na escola do Evangelho, na verdade, irmãos, é as lições do SEAP, tá? Então, quem fez a escola do Evangelho está fazendo um SEAP, tá? Pelo menos na parte teórica do SEAP, você está participando do SEAP, pegando todas as mensagens maravilhosas do SEAP. Eu me lembro quando começou o SEAP, em 1998, quando começou o SEAP, nós não tínhamos esse acesso a esses materiais. Nós éramos loucos para ter acesso à apostila do SEAP. E nós lutávamos por essas apostilas. E muitos anos depois, uma dessas apostilas caíram na nossa mão. Caiu na nossa mão, pode falar. Nós lutamos muito para adquirir uma apostila dessa. E foi uma grande bênção para nós. E hoje está tudo tão disponível. Está tudo tão fácil para nós. Então, irmãos, os que participaram, os anos todos, nós já demos... Essa vai ser a lição 75, tá? Porque nós demos 40 do primeiro volume, 35 desse volume, faltam só mais 5 lições depois dessa, e nós terminaremos. Ou seja, até o final do ano, provavelmente nós já terminamos a Escola do Evangelho. E terminaremos nosso CEAP. E o CEAP, a parte prática do CEAP é a vida da igreja. Então, a parte teórica do CEAP é a Escola do Evangelho. A parte prática é o viver da igreja. É o dia a dia. Nós estamos praticando o que nós estamos aprendendo no nosso dia a dia. Então, aproveite ainda essas poucas lições que nós temos, porque tem muito para nos ensinar, tá? Essa lição fala sobre os presbíteros e diáconos. Fico feliz de ter muitos irmãos hoje aqui conosco nessa noite. Isso mostra que vocês, assim como eu, temos a intenção de sermos um diácono, ou uma diaconisa, ou um presbítero. Aleluia! Isso é uma boa intenção. Eu espero que até o final dessa mensagem você continue com o mesmo desejo, tá bom? Não perca o seu desejo, tá bom? Eu rio porque vocês vão achar que eu enganei vocês, né? No final. Não é fácil, né? E não é tão fácil ser um diácono, não, né? Nem um presbítero. Mas vamos lá, irmãos, sem mais demoras, nosso tempo é curto, temos muito para compartilhar com os irmãos. A igreja, Deus, ele tem para nós, Deus, ele é um Deus de governo. Nós temos desfrutado, né, nas mensagens de Daniel, principalmente nessas últimas, e mais uma vez encorajo você a participar. Você não sabe o que você está perdendo, você não está participando. É maravilhoso, mas nós temos desfrutado muito a questão do trono de Deus. Deus tem um trono. Deus tem uma administração. E nós, irmãos, estamos debaixo dessa administração, debaixo desse trono. Deus tem um trono, tá? E em relação à igreja tem também a administração de Deus. Deus, ele continua administrando a sua igreja por meio dos presbíteros e diáconos e diaconisas, tá? Se Deus, nós sabemos que Deus tem o seu reino. Então, o reino de Deus, nós já falamos essa questão do reino de Deus, do reino dos céus, em escola do Evangelho anteriores. Deus, ele tem um reino. O reino de Deus vai de eternidade a eternidade. O reino dos céus começou com a vida da igreja, não é? E vai até a volta do Senhor. E aí, quando começa uma segunda dispensação, que é o reino milenar. De certa forma, é uma extensão do reino dos céus também, né? E o reino milenar é uma certa extensão do reino dos céus, que, em certo sentido, o reino dos céus ele não termina nunca, né? Vai para toda a eternidade. Mas, rigorosamente falando, a Bíblia fala do reino milenar, né? Então, Deus tem um reino. Deus tem um reino, o reino dos céus é uma parte do reino de Deus, e nesse reino há uma administração, há um governo. E Deus, ele
ele é honrado quando há um governo. E na casa de Deus, que é a igreja, não é uma casa desorganizada. Ora, se a igreja é a casa de Deus, o proprietário dessa casa, que é Deus, se manifesta na igreja por meio da sua organização. Se você entrasse na minha casa e você visse minha casa toda bagunçada, o que você ia pensar? Que a minha casa é bagunçada por si própria ou porque o dono da casa, que sou eu, sou bagunçado? É claro que você ia pensar que a casa não bagunça por si própria, né? A casa ela não é auto-bagunçável, vamos dizer assim. Acabei de inventar uma palavra aqui, né? Neologismo. A sua casa é bagunçada porque você bagunça, certo? Então, a maneira como a nossa casa reflete quem nós somos, os proprietários da casa. Se a minha casa é organizada, você sabe que eu sou uma pessoa organizada. Da mesma forma, a igreja é a casa de Deus. Se a casa de Deus ela é desorganizada, você vai achar que Deus é um Deus desorganizado. Se a casa de Deus não tem administração, se a casa de Deus não tem um trono, você vai achar também que Deus está ausente do seu trono, que o trono de Deus está vazio, que Deus não se preocupa com a administração. E não é verdade, irmãos. A igreja ela é muito organizada porque Deus é um Deus organizado. Paulo fala em Coríntios que Deus não é um Deus de confusão. Né? E Paulo fala assim como ordena em todas as igrejas, ou seja, há uma ordem. Paulo ordenava porque há uma ordem, essa ordem vem de Deus. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Porque é tão importante entendermos que a igreja tem uma liderança, que a igreja, a sua igreja, a minha igreja, onde nós reunimos, a igreja local onde nós reunimos, a nossa cidade, ela tem uma liderança, ela tem um governo. E esse governo, claro, vem de Deus, mas por meio de homens. E esse governo, ele vem pelos presbíteros, pelos diáconos e pelas diaconisas, tá? Por exemplo, quando nós olhamos para o Velho Testamento, no livro de Êxodo, por exemplo, quando Deus levantou uma ordem, Deus levantou um governo, que era Moisés e Arão, para tirar o povo do Egito, depois que eles estavam no deserto, seguindo a ordem e o governo de Deus por meio do seu ancião que Deus usava, que era Moisés e Arão, né, e os outros. Então havia um governo. Quando você lê o livro de Êxodo, o povo havia problemas, mas sempre tinha um governo. Então as pessoas elas sabiam para onde iam e havia um governo. Até mesmo no livro de Êxodo, o Senhor estabeleceu, nós já vimos, né, os anciãos, 70 anciãos, que se dividiam em grupos menores, que em grupos menores, né? Então, havia sempre uma ordem. E por isso Deus era expressado de forma muito intensa, de forma maravilhosa, porque havia um Deus que estava cuidando de todas essas coisas. Quando havia alguma rebelião contra Moisés, a rebelião era contra Deus, tá? Porque Moisés era o representante de Deus. Isso é o livro de Êxodo. Quando nós entramos no livro de Josué, também há ordem, porque Deus, então, colocou Josué como aquele que ia ser sucessor de Moisés, e Josué também comandou o povo de muitas vitórias sobre seus inimigos, porque havia ordem. Quando eles cercaram Jericó, por exemplo, havia uma ordem certinho o que fazer na hora de fazer. O povo tinha que gritar tudo junto, no momento certo. Por quê? Porque havia uma ordem que Deus enviou e Josué era o homem que comandava tudo isso. Na hora certa, ele falou, vamos gritar, na hora que você toca a trombeta, entendeu? Então, tudo era muito sincronizado, havia uma ordem. E Deus, então, pôde mostrar o seu poder por meio da organização que ele tinha no seu povo. Quando a gente entra no livro seguinte, que é o livro de Juízes, Josué já tinha falecido, o livro de Juízes já não tinha mais alguém que representava Deus. E aí, então, você vê no livro de Juízes uma grande desordem. O povo, então, caiu em total bagunça, o povo caiu em idolatria. Por quê? Porque havia uma grande desordem. O livro de Juízes fala que cada um fazia como queria. E aí o povo, então, começou a entrar numa grande degradação, porque não havia uma ordem. E Deus tinha levantando juiz após o outro, juiz após o outro. Deus ainda queria ter a sua ordem, mas como não havia uma ordem expressa, o povo, então, se degradou. Por isso, irmãos, isso é um exemplo para mostrar para nós do Velho Testamento de como deve ser o viver da igreja. O nosso viver da igreja, a nossa vida da igreja, ela tem uma ordem. Tá? Há muitos irmãos que eles amam a igreja, amam a vida da igreja,
Eu não estou dizendo na vida da igreja, eu não estou dizendo onde nós nos reunimos. Tem irmãos que reúnem grupos cristãos, amam a igreja, né? Mas não gostam de ordem, ou seja, eles não gostam que haja uma liderança. Então, eles preferem que não tivesse uma liderança. E isso mostra que, na verdade, no fundo, eles não conhecem o Deus que eles servem. Nosso Deus é muito organizado, né? Como é que você pode dizer que você gosta de Deus, mas não gosta de uma liderança que Deus estabelece? A liderança vem de Deus. A liderança representa Deus. E ela está aí para cuidar, tá bom? E Deus não é honrado no caos. Deus é honrado na ordem, tá bom, irmãos? Por exemplo, eles amam a salvação de Deus. A salvação vem de Deus? Vem. Você ama a salvação de Deus? Sei que você ama. E quem deu a salvação? Deus. A salvação veio de Deus. Você ama, por exemplo, um exemplo, né? Você ama, por exemplo, os princípios do batismo? Ama. Você ama o parte do pão? Você ama, não é? Você ama conhecer os ensinamentos da Bíblia? Ama. Mas quando se fala de conhecer e honrar e amar a liderança, não ama. Mas a liderança veio de Deus. Assim como a salvação também vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então devemos amar tudo que Deus nos dá. Tá, irmãos? Jesus é o Senhor. E como é que funciona a liderança no Novo Testamento, na Nova Aliança? Tá? Na igreja. A Nova Aliança envolve a igreja. Tá? O Novo Testamento, a Era da Graça, é a Era da Igreja. Nós estamos na Era da Igreja. E como funciona a liderança na igreja? Como é que Deus tem o seu governo na igreja? É por meio dos presbíteros, diáconos e diaconisas, tá bom? Diácono e diaconisa é mais a questão do serviço, e a questão, na verdade, da autoridade dos presbíteros, tá bom? Na verdade, a autoridade, o governo é mais dos presbíteros e os serviços, também tem um pouco de governo, dos diáconos e diaconisas, tá? E nós vamos entender melhor como é que funciona isso. Eu queria que irmãos lessem versículos comigo. Eu queria pedir para os irmãos acompanhar os versículos, porque é muito importante. Você nunca vai ganhar se você não ler o versículo. Nunca vai ser igual. Tá, irmão? Se você só ouvir, eu tenho plena convicção que você vai esquecer. Tem que ler. Seus olhos têm que captar o versículo, para você entender também o princípio. E tem muitas coisas pequenas que se você não ler o versículo, não pega, tá bom? Então vamos ler lá. Atos 20. Atos 20. Eu vou tentar ser bem rápido, tá, irmãos? Atos 20, versículo 17 e 18, e 17, fala assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, daí a gente entende que a igreja tem presbíteros, tá? E quem são esses presbíteros? O que eles fazem? Qual a função deles? Aí no próprio capítulo 20 fala, versículo 28, fala assim: Paulo fala para os presbíteros da igreja em Éfeso, que ele chamou quando ele estava em Mileto, uma cidade próxima de Éfeso. Aí ele falou assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, baseado nesses dois versículos, nós entendemos uma coisa maravilhosa. Prestem atenção, para vocês entenderem, tá? No versículo 17, Paulo chama quem para ter comunhão? Ele chama os presbíteros. Gravem isso. A palavra está aqui, ó. Chamou os presbíteros da igreja. Aí, quando ele começa a ter comunhão, no versículo com eles, né, no versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, quando ele chega no versículo 28, ele chama esse presbítero de outro nome. Ele fala assim, ó: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Opa, peraí. Paulo, você não está tendo comunhão com os presbíteros? Como é que você chama agora eles de bispos? Eles são presbíteros ou eles são bispos? O que eles são? Eles são bispos ou presbíteros? Entendi. O nosso conceito tinha que ser assim, ó: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu presbíteros. Já que ele chamou presbítero para conversar. Mas Paulo chama eles de bispos. Então a gente entende já a primeira coisa, que presbítero e bispo é a mesma coisa, tá? É a mesma palavra, é o mesmo significado, tá? Só tem uma pequena diferença, que presbítero diz respeito à pessoa do presbítero. A palavra presbítero em grego quer dizer ancião, uma pessoa madura. Então, um presbítero deve ser uma pessoa madura. Não necessariamente um ancião de dia, não uma pessoa idosa, velha.
de idade, avançada em dias, mas uma pessoa que tenha maturidade espiritual. Ele tem que ser avançado espiritualmente. Você não pode pegar uma pessoa recém-convertida e transformar num presbítero, vai dar problema, tá? Por quê? Porque ele não tem a maturidade. Então, o presbítero fala da pessoa dele, ele é um ancião, ele é uma pessoa madura. Bispo é a mesma coisa de presbítero, mas fala da função de um presbítero. A palavra bispo, do grego, é episcopos, se eu não estou equivocado, né? Se eu não falei certo, é errado. Quer dizer supervisionar, ou um supervisor. Epi, em grego, é acima, scopus é visão, tá? Telescópio é visão longe. Tele quer dizer longe. Telescópio. Escópio é ver longe. Televisão. Tele é longe. Visão é longe. Pela televisão você consegue ver longe. É a televisão, tá? Então, episcopos. Epi é acima. Scopus é visão. Então, episcopos é a palavra em grego para bispos. Isso quer dizer que eles conseguem ver, eles têm uma visão por cima, tá? Epi é acima, escopo é visão. Então, os bispos são aqueles que olham a igreja por cima. O que quer dizer isso? Eles são os supervisores, estão supervisionando por cima a igreja. Essa é a função de um presbítero. Então, ele tem que ser uma pessoa, e na sua pessoa, ele tem que ser alguém maduro espiritualmente, e na sua função, ele é um presbítero, e na sua função ele é um bispo, ou seja, ele é quem vai supervisionar. Vai ver como é que estão os irmãos, como é que estão os serviços da igreja, como é que está a necessidade dos irmãos, o mover do Senhor, e etc. Ele é um supervisor, tá? Então, essa é a primeira coisa que nós entendemos nesse versículo. A segunda coisa que nós entendemos nesses versículos é que quem é responsável pela administrar a igreja é os presbíteros, tá? É o que o versículo 28 fala: atender por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para quê? Para pastorear a igreja de Deus, tá? A igreja não é deles, a igreja é de Deus. Quem comprou a igreja não foi os presbíteros, quem comprou a igreja foi o Senhor, foi Deus com o seu próprio sangue. E esse versículo também nos mostra que Cristo e Deus é a mesma coisa, porque Deus não tem sangue. Mas aqui fala que Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ora, Deus tem sangue? Não. Quem tem sangue? O Senhor Jesus. Então esse versículo mostra que Deus e Cristo é um só. Cristo é Deus, tá? Então, a igreja é do Senhor Jesus, é de Deus. Mas ele passou a supervisão da igreja para os presbíteros, os bispos, tá? Então, agora a terceira coisa que nós entendemos por esse versículo. A terceira coisa é: quem é que constitui os presbíteros? Quem é que constitui os bispos? É o próprio Espírito Santo. Quem escolhe quem é o presbítero? Quem vai escolher quem é presbítero, quem é bispo? Quem vai eleger eles? É o próprio Espírito Santo. Tá? Essa decisão vem do Espírito. Não é homens que escolhem os presbíteros. É o próprio Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo vos constituiu bispos. É o que o versículo fala. Tá bom? Agora vamos para 1 Timóteo 3,5. 1 Timóteo 3,5. Fala assim: tendo forma de piedade. Aliás, perdão, desculpa, irmão, estava lendo 2 Timóteo. 1 Timóteo 3,5 fala assim: pois se alguém, está falando aqui dos bispos, tá? Que também é a mesma coisa de presbítero, falando com os irmãos. Então, fala assim, versículo 5: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, aqui mostra muito claro nesse versículo quem é que cuida da igreja de Deus, quem que são responsáveis por administrar a igreja. São os bispos, que são os presbíteros, tá? Eles são os administradores da igreja, tá bom? Olha o 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, tá? Fala assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, os presbíteros, eles são considerados merecedores de dobrados honorários, especialmente se eles presidem bem, né? Especialmente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, que preocupam em ensinar os irmãos. Honorários aqui não é necessariamente, irmão, dinheiro, tá? Mas é no sentido de... Há irmãos do nosso meio que
na vida da igreja que realmente eles têm um honorário, eles são tempo integral. E esse irmão, nós devemos honrar com nossos bens, esses irmãos, tá? Se esses irmãos nos honram com a palavra, que com coisas celestiais, muito mais nós devemos honrar eles com coisas terrenas, que é dinheiro, tá? O que eles nos dão é algo muito superior do que nós damos para eles. Eles nos dão a palavra, algo muito elevado, nós damos algo muito baixo, que é dinheiro para eles, tá? Que é honorário. Ou seja, o que nós estamos retornando para eles não é nem 10% do que eles estão nos dando, a bênção que eles estão dando, que é a palavra de Deus. Entenderam, irmão, do princípio? Tá? Eles estão nos dando a própria vida deles com algo muito mais elevado que nós estamos retribuindo para eles seus honorários. Mas aqui a ênfase não é honorário somente financeiro, mas também de honra. Nós precisamos aprender a honrar esses irmãos que presidem bem, tá? E com esse versículo 17, também nós entendemos outra coisa, que quem é que cuida da igreja, quem é que é responsável por administrar a igreja, é os presbíteros, são eles que presidem bem. Então aqui fica bem claro que quem cuida da igreja, quem Deus escolheu para ser os administradores da igreja, os cuidadores da igreja, os presbíteros, tá bom? Então vamos entrar agora na lição propriamente, tá? Eu só dei uma introdução para os irmãos. Eu quero que meus avisos agora 1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler juntos, do versículo 1 ao versículo 7. Agora nós vamos falar, nesse momento, dos presbíteros, dos bispos, tá? Depois falaremos dos diáconos e diaconisas, tá? Esses versículos aqui, na verdade, irmãos, eles são praticamente autoexplicáveis, tá? Eu não tenho necessidade de explicar muita coisa para os irmãos aqui. Aqui, para mostrar quais são as qualificações que um presbítero tem que ter, que um bispo tem que ter. Então, aí eu quero que você, que deseja ser um presbítero um dia, ou eu que desejo ser um presbítero, agora eu quero ver se você realmente quer ser mesmo, tá? Porque essas são qualificações que nós precisamos ter. E aí, quando eu leio isso aqui, eu fico envergonhado, tá? Mas também eu fico mostrando, Deus mostra para mim que é o que eu preciso ter, tá bom? Então vamos ler lá, são para mim explicáveis, tá bom? Fala assim, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira, deseja, aspirar é desejar. Alguém aspira ao episcopado. O que é episcopado? É tornar-se um bispo. Lembra que a palavra bispo em grego é episcopos, tá? Então, episcopado é a função do bispo, tá? É a atividade do bispo. Se alguém der ao mesmo ser um bispo, um presbítero, tá? Porque eu já falei para os irmãos, volto a dizer, a palavra bispo em grego é episcopos. Então, a função do bispo é o episcopado, tá? É a supervisão. O episcopado, por isso é traduzido aqui por supervisão. Epi, acima, scopus, visão, tá? Então, Paulo fala, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aí, mais uma lição para nós, irmãos. O episcopado, o bispo, ele tem que ser, na pessoa dele, como presbítero, ele tem que ser alguém maduro, mas se ele é um presbítero, ele também é um bispo, e se ele é um bispo, ele precisa trabalhar. Tá? O bispo, ele precisa trabalhar. Ser bispo é uma obra. Você precisa trabalhar. Tá? Pode falar aqui, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, não é excelente coisa, não é excelente, não é excelente título, posição, não. Paulo não fala isso. Excelente obra. Os bispos eles têm que trabalhar, é uma obra, é uma obra para Deus, tá bom? Continua. É necessário. O que é necessário para ser um bispo? Vamos ver o que é necessário. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível ao Senhor Jesus. Esposo de uma só mulher, temperante. O que é temperante? É alguém que não é explosivo. Ele sabe temperar. Ele sabe. Tem momentos, lógico, que ele se exalta, mas tem momentos que ele se exalta, mas com uma certa temperança, tá? Sóbrio. Ele tem que ser sóbrio. Ele tem que ter uma pessoa com uma mente sóbria, uma pessoa equilibrada, tá? Modesto. Não orgulhoso, modesto. Hospitaleiro, tem que amar a hospedagem, hospedar as pessoas, tá? Apto para ensinar. O que quer dizer apto para ensinar? Quer dizer que ele conhece a verdade.
Apto para ensinar, irmãos, não é que ele aprendeu curso de pedagogia, como ensinar, ele fez escola, como falar bonito. Isso não quer dizer, isso não é apto para ensinar. Quando a Bíblia fala apto para ensinar, quer dizer o seguinte, as palavras, ele conhece a verdade, ele conhece a Bíblia, ele está apto para, e não só conhece, ele sabe passar a Bíblia, ele sabe ensinar. Ora, como é que alguém pode ser um presbítero sem conhecer a Bíblia? Ele precisa conhecer a palavra de Deus profundamente. Ele tem que conhecer as verdades da Bíblia, ele tem que conhecer os princípios da Bíblia, ele tem que conhecer como Deus age, ele tem que conhecer a maneira como Deus pensa, ele tem que ter intimidade com Deus, tem que ser apto para ensinar, tá? Continuando. Não dado ao vinho. Ou seja, ele não está preso à bebida alcoólica, né? Não violento. Já pensou? Um presbítero violento? Já pensou? Não precisa nem explicar isso, né, irmãos? Eu acho que isso é desnecessário, né? Porém, cordato, amável, inimigo de contendas, ou seja, ele é um pacificador, ele quer, na verdade, ele nunca cria contendas, ele quer, na verdade, apaziguar as contendas. Ele está aqui para juntar os irmãos, para produzir unidade, união, e não divisão entre os irmãos, tá bom? Não avarento. O que quer dizer não avarento? Ele não ama o dinheiro. Ele não pode ser alguém que ama o dinheiro. Não quer dizer que ele não possa ser alguém que tem dinheiro. Aqui está querendo dizer que ele não pode ser alguém que ame o dinheiro. Ele pode ter muito dinheiro, pode ser até rico, mas não pode amar isso. Ele deve amar a palavra de Deus e a igreja, tá bom? E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Ou seja, em relação à casa dele, ele tem que dar um exemplo. A casa dele tem que ser um exemplo. A casa de um presbítero é uma pequena vida da igreja. Se a casa do presbítero ele não cria os filhos com disciplina, puxa, como ele pode cuidar da igreja? A casa dele é uma pequena vida da igreja. Começa na casa dele, tá? Agora, olha interessante como a Bíblia fala. A Bíblia fala assim, primeiro, que em relação à sua própria casa, ele não manda na casa dele, ele governa a sua casa. É diferente, é um governo. O governo de Deus começa na sua própria casa, depois que estende para a vida da igreja, tá? Ele governa, tá? É o governo. Segundo, ele cria os filhos com disciplina? Sim, ele precisa ensinar disciplina para o filho, mas com todo respeito. Ensinando os filhos, disciplina os filhos, mas com respeito. Não é disciplina exacerbada, não é uma disciplina extremista. Ele ensina os filhos, ele ensina disciplina, mas respeitando os seus filhos, tá? Sem humilhar os seus filhos, tá bom? Com todo respeito. Aí o versículo 5 é maravilhoso, fala assim, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha como a Bíblia coloca. O presbítero, em relação à sua própria casa, ele governa. Mas em relação à igreja, ele cuida. O verbo é diferente. Ó. Se alguém não sabe governar, a própria casa é governar. Mas a igreja é cuidar. Como cuidará da igreja de Deus? Então, a sua casa você governa, mas a igreja você não governa, a igreja você cuida. Tá? Um presbítero, ele é o governo de Deus? Mas na prática, os presbíteros, o presbitério, que é o grupo dos presbíteros, eles não são um governo, eles são cuidados, eles estão ali para cuidar. É um governo, mas na verdade não no sentido de tirania, mas no sentido de cuidar. Tá? Não seja neófito. Neo, em grego, quer dizer novo. Tá? Neo quer dizer novo. Por isso que eu falei um minuto atrás que eu criei um neologismo. Né? Neo é novo, logismo é a palavra. Então eu criei uma palavra nova. Então, neo quer dizer novo. Fito quer dizer planta. Tá? Fitoterápico. Fitoterápico é remédio baseado em plantas. Então, o que é um neófito? É uma nova plantinha, tá? Quando o Paulo fala não seja um neófito, ele está querendo dizer o quê? Que um presbítero pode ser alguém novo na fé, uma nova plantinha. Você sabe que quando nós cremos no Senhor, foi plantada em nós uma semente de vida ao crer no Senhor. E essa semente está crescendo em nós, tá? Então, Cristo é como uma árvore que está crescendo no nosso coração. Quando você crê no Senhor, é uma pequena plantinha, mas na medida que vai crescendo em você, Cristo torna-se uma grande árvore maravilhosa no seu ser. Então, neófito quer dizer, em outras palavras, um novo na fé, um recém-convertido, tá? Uma pequena plantinha. Então, o presbítero pode ser alguém que acabou de converter? Não, não deveria ser, tá? Por quê?
para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Porque é muito fácil o novo convertido se orgulhar, tá? Ele não aprendeu ainda a lidar com os louvores e também lidar com as humilhações que ele sofre, mas principalmente louvor. Então é muito fácil o novo convertido se orgulhar. Ele está crescendo, é novo, tá? Então um presbítero não deveria ser um novo convertido. Aí continua, versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele, o bispo, o presbítero, tenha bom testemunho dos de fora. Dos de fora, tá? Não é nem dos irmãos da igreja, dos de fora. Daqueles que nem são irmãos. É importante que ele tenha um bom testemunho, as pessoas do trabalho dele, dos vizinhos dele, da família dele biológica. Ele tem um bom testemunho. Onde ele vai, tem um bom testemunho. Já pensou um presbítero que rouba lá na feira? Ou um presbítero que vai no supermercado e rouba uma uva para comer? Ah, todo mundo faz isso. Mas ele não deveria fazer. Que testemunho está dando? Não é? Ou um presbítero que vai na loja eletrodoméstico, compra um eletrodoméstico e não paga, dá cano na loja, fica o nome sujo. Qual o testemunho dá para o de fora? E quando os de fora souberem que ele é presbítero da igreja, como é que eles vão pensar? Peraí, você que tem o nome sujo na praça, você é o que governa a igreja, que administra a igreja lá? Ixi, essa igreja sua é bagunçada demais, então. É o que eu falei para vocês, irmãos. A nossa casa reflete quem nós somos. Se eu que cuido da igreja, eu sou a pessoa que tem o nome sujo, tudo, não me preocupo com isso, entendeu? Eu não tenho testemunhos de fora, o que vão achar que é a igreja onde eu cuido, então? Vai ser como eu, tá bom? Por isso é muito importante, tá? A fim de não cair no opróbrio é vergonha, a fim de que ele não caia na vergonha e no laço do diabo, tá? Então, esses versículos todos, irmãos, eles são muito claros, mais ou menos como deve ser a característica de um presbítero. Eu vou ler para vocês a lição agora, tá? Vou ler praticamente ler, praticamente. Alguma coisa ou outra eu vou comentar. Agora eu estou aqui na lição, eu estou aqui na página 168 do livro, 40 lições, na lição 35, tá? No item Algarismo Romano 1. Acompanha comigo. Qualificações e requisitos dos presbíteros. Letra A. Ter coração alargado para com os irmãos. Ser honesto e sincero para com Deus. Puro com relação à intenção e justo para consigo mesmo. Não justo para com os irmãos, mas justo para consigo mesmo. Na verdade, irmãos, essa lição foi muito feliz, os irmãos escreveram essa lição, porque eles começaram falando das qualificações dos presbíteros com esse item A. Eu comecei citando já Paulo aqui, mas os irmãos que fizeram essa lição aqui citaram letra A, que é a questão dele ter um coração alargado. Na verdade, irmãos, eu acho mais importante de tudo um presbítero, acima de tudo que nós lemos aqui, que Paulo falou que é muito importante, mas o mais importante, em primeiro lugar, é ele ter um coração alargado para com os irmãos. Isso é o mais importante. Alguém que cuida da igreja precisa botar a igreja inteira dentro do seu coração. Inteira. Sem exceção. Tem irmãos que nós não gostaríamos de colocar dentro do nosso coração, não é verdade? Tem irmãos que, se nós pudéssemos, nós colocaríamos bem longe de nós, não é? Mas nós não podemos ser assim. O presbítero tem que ter um coração alargado. Ele tem que colocar a igreja inteira morando no seu coração. E aí, esse é o primeiro e mais importante passo de um presbítero. E eu queria ler para os irmãos, por favor, essa citação que eles citaram aqui, porque isso para mim é fantástico, tá? 1 Reis 3, vamos ler lá? 1 Reis, deixa aberto aí 1 Timóteo 3, coloca sua fitinha aí, tá? Por favor. Nós já vamos voltar para cá. Mas vamos ler lá 1 Reis. Essa lição, irmãos, enquanto eu abro aqui, eu vou falando com vocês. Essa lição, toda lição da Escola do Evangelho, nós procuramos falar no máximo em 1 hora, né? Na verdade, em 45 minutos. Mas essa aqui, irmão, sinceramente, me perdoe, eu não vou me restringir muito, não, tá? Sabe por quê, irmão? Porque é muito importante. Muito importante, tá? Se você não é um presbítero, você vai ser um dia. Espero que você queira ser. Paulo fala que quem deseja isso
excelente obra almeja. É uma obra, tá? Mas é importante que você entenda o que quer dizer ser um presbítero, tá? No fundo, ele é um escravo dos irmãos. Então, eu queria ler para os irmãos de 1 Reis 3. Acompanhe comigo, irmãos. Aqui é quando Salomão começou a assumir o governo, tá? O reinado, no lugar do seu pai Davi. Aí, versículo 3, 1 Reis 3, 3, leiam comigo, por favor, que é muito importante. Tá? Fala assim, Salomão amava o Senhor. Você ama o Senhor? Eu sei que você ama o Senhor. Salomão também amava o Senhor. Vamos continuar. Amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, tá vendo? Ele amava o Senhor segundo o governo de Davi. Preceitos é o que Davi colocou como governo. A maneira que ele amava o Senhor, Salomão, é andando segundo os preceitos, governos, requisitos que o Davi andava, seu pai. Ou seja, ele respeitava o governo, tá? Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Ou seja, em outras palavras, Salomão era perfeito? Não, Salomão tinha defeitos, mas ele amava o Senhor. Você acha que eu sou perfeito? Não, ainda tem muito defeito. Mas nós amamos o Senhor e queremos andar segundo os preceitos daqueles que andaram também. Vamos lá. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos a Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Presta atenção, sonhos. Disse-lhe Deus, no sonho, tá? Então ele começou a sonhar. Eu vou parar um pouquinho aqui, vou continuar lendo, mas eu quero só explicar para os irmãos que agora o que vai falar aqui para frente, até o versículo 14, é o sonho que Deus deu para Salomão. E esse sonho é o sonho que todo presbítero tem que sonhar e ter. Se você, meu irmão, quer ser um presbítero, e eu não posso falar você, minha irmã, porque presbítero é só para irmãos, as irmãs não fazem parte do presbitério. Se você quer ser um presbítero, irmão, você e eu precisamos orar ao Senhor para ter esse sonho. Esse tem que ser o nosso sonho. Tá? Vamos continuar. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. E aí, se você tiver, Deus faça isso para você, o que você vai pedir? Pense o que você vai pedir. Por exemplo, irmãos, eu quero entrar em pontos bem profundos aqui e delicados também. Quando eu era mais jovem, e eu junto com alguns irmãos, nós cuidávamos, éramos presbíteros da igreja onde eu me reunia quando eu fazia faculdade. Eu era bem jovem, mas na circunstância não tinha outro, então fui eu mesmo, né? Não tem outro, vai você. Então eu era aquele jovem que cheio de dificuldades, maturidade, mas foi que Deus pôde usar. E aí, o irmão Reinaldo, que era o irmão que cuidava de nós na época, em Belo Horizonte, um dos cooperadores do irmão Dong, ele fez uma conferência para presbíteros em Belo Horizonte, naquela época. E nós fomos. E eu nunca me esqueci algumas coisas que ele falou lá. Irmãos, isso tem muitos anos, tem mais de 20 anos, mas eu nunca me esqueci. Essas coisas entraram no meu coração e escreviam no meu coração. E ele falou uma coisa que é tão profunda, e eu quero dizer para vocês. Por exemplo, lá nós acabamos de ler em 1 Timóteo que o presbítero tem que ser esposo de uma mulher só, certo? Claro, né? Óbvio, não é isso? Isso é óbvio, não é, irmãos? Não tem que você falar, né? É óbvio. O presbítero não pode ter duas mulheres, não é possível, não é? Aí você fala assim, mas esse irmão Gustavo, isso é muito óbvio, né? Pode precisar falar isso, que tem que ter o esposo de uma mulher só? Precisava, sabe por quê? Porque você pode pensar assim, nesse quesito aí, passei, com folga. Tudo bem. Aí, o irmão Reinaldo, na época, ele falou uma coisa tão profunda, ele falou assim, irmão, muito bem, eu sei que você tem uma esposa só, estou citando o irmão Reinaldo, você tem uma esposa só, mas se você vivesse no Velho Testamento,
e você sabe que no Velho Testamento era Deus permitia a poligamia, ou seja, ter várias esposas. Se você vê no Velho Testamento, quantas esposas você queria ter? O que ele estava querendo dizer para o Reinaldo é testando o nosso coração. Às vezes você é o esposo de uma esposa só, mas lá no seu coração, irmão, você queria ter 2, 3 esposas. Se a sua resposta foi sim, no Velho Testamento eu queria ter mais de uma esposa, então, irmão, eu quero te dizer que, no fundo, você e eu, se nós pensamos assim, espero que não, se pensamos assim, nós não somos qualificados para ser presbíteros. Nós temos uma esposa só, mas no coração queremos ter muito mais de uma. Entendeu como é o princípio, irmão? O que vale para Deus é o coração. Nós precisamos ter que tomar cuidado com o nosso coração. Ah, meu irmão, eu nunca traí minha esposa. Que bom, irmão. Nunca faça isso. Mas, e no coração? E no coração? Só você e Deus. Só Ele sabe, você e Deus. Quantas esposas você já teve no seu coração? Voltando para cá. Tá? Por que eu falei isso? Porque fala assim, disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. E aí, o que você pediria? Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, em retidão de coração. Retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assenta no seu trono, como hoje se vê. Salomão está falando isso com Deus no seu sonho. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Olha que maravilha, irmãos. Deus sabia dos defeitos de Salomão, mas Deus viu o coração dele. Irmão, homem, se você quer ser um presbítero, você tem que sonhar esse sonho de Salomão. Tem que ser o seu sonho e o meu sonho. Disse-lhe Deus, versículo 11, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos. Já pensou um presbítero que quer isso? Um presbítero que quer, na verdade, é longevidade. Ou seja, ele quer governar, ele quer só governar a igreja por muitos e muitos anos. Riqueza, ele quer aproveitar e usar a igreja para ganhar benefícios próprios, ganhar muito dinheiro com isso. Ele quer a morte dos seus inimigos, ele quer tudo quanto é inimigo, qualquer irmão que levantar contra ele, ele quer matar esse irmão. Se pudesse matar, ele mataria. Mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, olha como Deus ele faz questão de ressaltar Davi, como mandou Davi teu pai. O que quer dizer isso? Quer dizer que seguir o governo que Davi governou. Tá vendo? Deus valoriza o governo. Deus valoriza a disciplina na igreja. Disciplina, quer dizer, não é disciplina de brigar com os irmãos, não. Deus valoriza a organização, a ordem, que eu quero dizer. Entendeu? Por isso ele enfatiza. Você tem que andar como o seu líder que está na sua frente, que Davi andou.
Você quer ser o líder hoje, Salomão? Quer? Mas então você tem que aprender primeiro a obedecer. Quem estava na sua frente foi Davi. Você, irmão, nunca vai ser um presbítero se você não aprender a amar os presbíteros que hoje estão cuidando de você. Nunca. Se você não sabe honrar os presbíteros hoje, por que você acha que Deus vai te levantar como presbítero amanhã? Outros não te honrarão também. Se você quer ser um presbítero hoje, aprenda primeiro a amar e andar como os presbíteros na sua frente estão andando. Se eles andam segundo o Senhor, claro, né? Comandou teu pai, prolongarei os seus dias. Versículo 15. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então, irmãos, esse é o sonho de um presbítero. Todos nós temos que ter esse sonho. Vamos voltar agora para a lição aqui, tá? Vou ler rápido para os irmãos. Item B, ter caráter íntegro. Estou lendo a página 168, tá? Dirigente, estável, conciliador, que se preocupa com os outros. C, ser experimentado em autoridade, submissão e administração. D, saber usar a autoridade em amor, no espírito, em ressurreição, com paciência, com discernimento e com coordenação. E, ter visão espiritual, claro, de modo que conheça a necessidade, o pensamento e a intenção dos irmãos que se reúnem e das pessoas que se aproximam da igreja. F, esse é muito importante o F, tá? Ser pessoa de oração, com jejuns, que ama a palavra e que fala por Deus. Puxa, irmão, isso é muito importante. Paulo era um presbítero porque ele era alguém de oração. Paulo vivia em oração, tá? Se você quiser ler os versículos, vamos ler lá. Isso é muito importante. Atos 13. Vamos lá para Atos 13. Atos 13, 3. Atos 13, 3. Aqui está falando, olha só. Vamos ler Atos 13, 1. Fala assim. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. 2 pontos. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, Heródoto, Tecrato e Saulo. Saulo aqui é Paulo, tá? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, eles pediram. Então, veja que a igreja de Antioquia, que era uma igreja, era a igreja de Antioquia. Versículo 1 fala, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. A igreja de Antioquia era bagunçada? Não. Havia governo na igreja de Antioquia? Havia. Quem é que governava? Eram os profetas e os mestres, tá? Que eram os presbíteros daquela época, daquela igreja. E o que esses presbíteros faziam? Eles serviam, e eles oravam, e eles jejuavam. Um presbítero deve ser assim, tá bom? 2 Coríntios 11, 27. 2 Coríntios 11, 27. Olha o que Paulo fala. Paulo fala que ele era um presbítero. Que espécie de presbítero era Paulo? Ele fala dele mesmo, 11, 27. Fala assim, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Então, que espécie de presbítero era Paulo? Era alguém que estava sempre em vigília e em jejum, tá? Vamos lá, vamos voltar para a lição. G, esse tem que ser um pastor e um mestre. Nós já acabamos de ler que em Antioquia os presbíteros eram profetas e mestres, tá? O que é o mestre? É que ensina. Um presbítero tem que ser alguém que ensina, tá? Ele tem que ser um mestre na palavra. H, ele tem que ser irrepreensível na conduta e viver social, familiar de reuniões, não arrogante nem irascível. Irascível é que não se ira, não dado ao vinho, mantendo a mente sóbria, nem cobiçoso de sorte da ganância, quer ganhar dinheiro em cima dos irmãos. Não pode ser assim. Hospitaleiro e apegado à palavra fiel. Nós já lemos tudo isso aqui em 1 Timóteo. Ser crescido em vida, por tomar a cruz para seguir o Senhor, por passar por tratamentos, provações e dificuldades. E ser fiel até a morte. O presbítero tem que ser fiel até a morte. Ele não pode abandonar os irmãos. Ele tem que ser fiel até a morte. Você sabe que o Watchman Nee, quando começou o comunismo, Mao Tse Tung começou a tomar a China naquela época, o Watchman Nee sabia que se ele ficasse na China, ele provavelmente seria martirizado ou preso. Ele sabia disso.
E por saber disso, e saber que Mao Tse Tung ia acabar com todas as igrejas, porque ele ia acabar com tudo que se refere a Deus, por saber disso, ele pegou o irmão Witness Lee e seus outros cooperadores, enviou eles para Taiwan. O irmão Lee não queria ir. Por que o irmão Lee não queria ir? Porque o irmão Lee não queria ser o Watchman Lee. Ele falou assim, Watchman Lee, por que você manda eu ir e você não quer ir? E o Watchman Lee não queria sair da China. Ele mandou os cooperadores, mas ele mesmo não queria sair. Aí o irmão Lee pergunta para ele, mas por que esse irmão Lee, por que você manda eu e os outros cooperadores irem para Taiwan e você quer ficar aqui? Ele fala assim, porque você precisa ir, Witness Lee, para continuar a restauração do Senhor. Senão tudo vai se perder. Mas eu preciso ficar porque eu preciso cuidar dos irmãos que ficarão. Ou seja, ele sabia que ele ia ser martirizado, mas ele queria ser fiel até a morte. Ele não queria abandonar os irmãos. Ele falou assim para o irmão Watchman Lee, ou para o irmão Lee, Witness Lee, quando a casa está pegando fogo, o pai de família não pode deixar a família morrer dentro de casa. Então ele ficou. Ele ficou por causa dos irmãos. Tá? Ele era fiel até a morte. Tá bom? Vamos para o item 2. Estou lendo a página 169 do livro. Tá? Algarismo Romano 2. Funções dos presbíteros. Segundo, né? Letra A. Eu vou só ler para os irmãos, que tudo isso aqui irmãos já sabem, né? Cuidar para que os santos permaneçam firmes nas tribulações na fé. É isso que o Watchman Lee quis fazer quando ele ficou. B. Pastorear o rebanho, não por compulsão, mas voluntariamente, segundo Deus. Ou seja, não pode ser forçar os irmãos. A gente encoraja os irmãos, a gente estimula os irmãos, a gente repete, a gente fica em cima. Nós fazemos isso porque nós temos que admoestar, mas não obrigar, tá? Nós precisamos agir espontaneamente como Deus quer, tá? Letra C. Introduzir os irmãos no serviço da igreja, aperfeiçoando as suas funções e ajudando a exercitar os dons. O presbítero tem que pegar os irmãos e ajudar os irmãos a servirem. Tem que introduzir, tem que criar inclusão. Tem que colocar os irmãos para servirem. E ajudar os irmãos, mas os irmãos não sabem servir. Ele está ali para ajudar os irmãos a servirem, ensinar o serviço para os irmãos e supervisionar os irmãos. Tá? Ele tem que estimular os irmãos a servirem. Tá? Porque ele serve também. Suprir Cristo e ajudar a comunhão dos irmãos com Deus. Aperfeiçoar os irmãos na verdade. Ajudar os irmãos a resolver seus problemas. Ajudar os irmãos a receber encargo do Senhor. Deixa eu dizer algo seguinte. Ajudar os irmãos a resolver seus problemas não é resolver os problemas para os irmãos. Não é resolver o problema dos irmãos. É ajudar os irmãos a resolver eles mesmos seus problemas. Entenderam a diferença? O presbítero não vai substituir você no seu problema. Ele vai dizer, não, peraí, deixa que eu pego o seu problema e resolvo para você. Não, não é isso. Ele vai ajudar o irmão a passar por aquele problema, orientando o irmão. Mas ele não vai tomar o problema para si. Isso não é correto também. Entenderam, irmãos? Tá? Ele ajuda os irmãos nos seus problemas, mas não toma os problemas dos irmãos como se fosse para ele. Não é nesse sentido, tá bom? Letra H. Supervisionar os irmãos para que aprendam a servir. Ele é um supervisor. Lembre-se, ele é um bispo, um episcopos, tá? Que tem a visão por cima. E guiar os irmãos a aceitar a obra da cruz e a ser quebrantados. Ele tem que ensinar os irmãos a ser quebrantados. Porque ele também é. J. Guiar os irmãos a ser coordenados e a conhecer o corpo. Item 3. A necessidade de discernimento. O discernimento espiritual é fundamental para o governo e a administração da igreja. Para isso, os presbíteros devem orar para ter discernimento quanto a 2 pontos. As palavras, irmãos, os presbíteros devem orar. Nós, se queremos ser presbíteros, precisamos aprender a ser homens de oração. E não é orar vagamente, não. É orar com objetivos. Quais são os objetivos? Olha só, olha que coisa maravilhosa. Número 1, orar quanto a quê? Quanto ao grau de espiritualidade das pessoas e os assuntos. Ele tem que orar. Ele tem que orar. Senhor, me mostra como é que é a espiritualidade desses irmãos. Me mostra como é a espiritualidade do fulano de tal. Me mostra como é a espiritualidade do ciclano. Ele tem que fazer isso. Ele precisa conhecer quem ele está cuidando. E também sobre os assuntos. Olha, irmão, Senhor, tem um assunto desse irmão, daquele irmão. Irmão, tem um assunto dessa situação. Senhor, o que fazer? Uma vez, eu sei que alguns irmãos assustam com isso que eu vou falar agora. Já vi irmãos se assustando. Mas irmão, pode se assustar. Mas essa é a verdade. Uma vez eu ouvi o irmão Reinaldo falando para nós assim que eles oravam para que o Senhor, os presbíteros em Belo Horizonte, ele era o principal dos presbíteros,
Eles oravam para que o Senhor revelasse para eles, presbíteros, o coração dos irmãos. Eles oravam assim: Senhor, revela para nós o que está no coração dos irmãos. Sabe por que ele orava assim? Ele não queria saber, não era o pecado dos irmãos, ele não é isso que ele queria saber, a necessidade dos irmãos, o que passava no coração dos irmãos, que eles cuidavam, quais as dificuldades, os problemas dos irmãos. Ele queria entender o coração dos irmãos que eles cuidavam. E é isso que o presbítero tem que fazer mesmo, tá? Olha o que fala no item 2. A identificação das experiências de morte e de ressurreição. A condição de pureza de espírito e de coração das pessoas. Isso é orar para que o Senhor revele o coração dos irmãos que ele serve, tá? A verdade, tem que orar pela verdade. E também orar sobre a avaliação de ganhos e perdas espirituais. Como é que está a igreja? Está ganhando ou está perdendo espiritualmente? Nós perdemos espiritualmente. Por que nós perdemos? Onde nós precisamos arrepender? Nós ganhamos espiritualmente. Onde nós precisamos aperfeiçoar mais? Tá? Letra B. A maneira de obter discernimento espiritual é ter experiência. Ou seja, o presbítero tem que ser alguém com experiência. Somente uma pessoa... Olha que interessante, olha só. Somente uma pessoa salva pode reconhecer quem é salvo. Não é verdade? Por exemplo, se você é salvo, você sabe reconhecer quem é salvo e quem não é. Não é verdade, irmãos? Você sabe quem é salvo e quem não é. Você sabe quem é irmão e quem não é irmão. Por que você sabe? Porque você já teve experiência de salvação. Você sabe o que é ser salvo. Da mesma forma, como é que um presbítero pode entender a situação dos irmãos se ele não tem experiência daquilo? Você só pode entender o que você tem a experiência. Eu nunca vou poder entender o que é uma mulher ter grávida. Eu nunca fiquei grávido. Eu nunca vou ficar. Mas uma irmã grávida, ou que é mãe, sabe o que é outra irmã estar grávida. Ou ser mãe. Para um presbítero ajudar outro, ele tem que ter experiências. Por isso que ele tem que ser uma pessoa madura espiritualmente. Ele tem que ser um presbítero, tá? Somente quem sabe o que é consagração e já recebeu tratamento divino, quanto à impureza e intenções, pode perceber tais situações e ajudar os irmãos, tá? Eu quero esse versículo, Levítico 21, 18, irmãos, eu vou voltar daqui a pouco nele, tá? Eu vou continuar, depois eu volto nesse versículo que é muito importante, tá? Mas vamos lá. A coordenação entre os presbíteros. Como é que funciona a coordenação entre os presbíteros? Vamos lá. A coordenação entre os presbíteros é básica para que a igreja siga adiante com o ministério. Ora, presbíteros que são bagunçados entre si, realmente a igreja será bagunçada, né? Os presbíteros constituem uma miniatura do corpo, sabia disso? O presbitério é o conjunto de presbíteros. Eles são a miniatura do corpo. A reunião do presbitério é a reunião da vida da igreja miniatura. Se há coordenação e unanimidade entre eles, os presbíteros, também haverá entre os santos. Eles devem ser capazes de atuar em todas as áreas da igreja e de manejar múltiplos dons para o uso do corpo. Então, o que é os presbíteros da igreja? Assim será a igreja. A coordenação é obtida à medida que os presbíteros aprendem a aceitar o princípio de autoridade, respeitam os que estão à frente, submetem aos arranjos do Espírito, desejam ser quebrantados, estão abertos ao Espírito, são humildes, porém não passivos, aceitam ser equilibrados por outros e pelas circunstâncias. O resultado da coordenação será unanimidade, harmonia, autoridade, vida e frutos na vida da igreja. Tá? Agora, qual é a comunhão e os limites do presbítero? Tem que ter comunhão e limite? Tem. Os presbíteros precisam ter comunhão e conhecer os limites no relacionamento que devem ser estabelecidos. Por exemplo, os diáconos. Ele tem que saber qual é o limite que ele tem com o diácono. Com os demais irmãos, com os cooperadores da obra. Ele tem que saber reconhecer os limites dele. Com os familiares, os próprios familiares dele, com o tempo que administra, com o lugar, com o trabalho dele, o trabalho secular dele. Com as demais igrejas, entre a igreja e a obra, com os outros grupos cristãos, com outros grupos cristãos que não são o nosso grupo cristão, com a verdade, tá? Ele tem que ser alguém que aprende a viver sob restrição e cuidado. Um presbítero precisa disso. Ele tem que saber todos esses limites, tá? O cuidado dos irmãos que servem. Vamos lá. Primeiro, os irmãos que servem têm que ter cuidado com a ambição. Ele tem que ter coração puro na intenção, no propósito, motivo e na ação na obra do Senhor. Não pode procurar ser o primeiro em nenhuma obra, nem se considerar ser superior aos irmãos, nem almejar ser. Cuidado com o orgulho. Tá? Não podemos querer ficar brigando, disputando com os irmãos, quem é melhor, tá bom? Cuidado com a autojustificação, no item C. Não fica se justificando. O presbítero pode ser alguém que toda hora se justifica, tá?
ou se exalta. E ele tem que ter cuidado em não querer se conformar à morte de Cristo. Ele tem que ser conformado à morte de Cristo, tem que aprender a querer tomar a cruz. Ele não pode querer fugir da cruz, tá bom? Agora, esse ponto é muito importante. Há muita confusão entre os irmãos nesse ponto. A designação. Vamos lá. Quem é que escolhe os presbíteros? Isso é muito importante, tá? Os presbíteros são gerados dentre os irmãos que servem ao Senhor nas igrejas, ou seja, dentre os diáconos. Antes de alguém ser um presbítero, ele precisa primeiro ser um diácono, tá? O que é diácono? Ele precisa de alguém que serve. Diácono quer dizer irmão de serviço. Presbítero quer dizer irmão responsável. Os nossos termos da vida da igreja, né? Nossos termos são esses, né? Na vida da igreja não tem, na Bíblia não tem a palavra irmão responsável. E na Bíblia não tem a palavra irmão de serviço. Na Bíblia, a palavra irmão responsável é presbítero. Na Bíblia, a palavra irmão de serviço é diácono. Mas nós usamos esses termos, né? Porque nós não queríamos fugir dos títulos, para não criar título no nosso meio. Agora, se você quer ser irmão de serviço, aliás, irmão responsável, um presbítero, primeiro você tem que ser primeiro irmão de serviço, um diácono. Não tem como. Como é que você vai ser um irmão que cuida dos outros, um presbítero, se você não gosta de servir? Ou nunca serviu na igreja? Tudo começa com o seu serviço. Depois, um dia, você vai ser um presbítero. Tá? Aí fala assim, letra B. Dentre os diáconos mais crescidos em vida, são designados e confirmados pelos apóstolos como presbíteros. As irmãs não estão qualificadas para servir como presbíteros. Não existe presbíteras na Bíblia, tá bom? Agora é o seguinte, irmãos, eu queria dizer algo muito importante. Como é que surgem os presbíteros? Nós acabamos de ler. Eles surgem entre os diáconos, e diáconos mais crescidos em vida, ou seja, os irmãos de serviço que mais crescidos em vida, acabam tornando-se os presbíteros. Agora, os presbíteros devem ser escolhidos pelos apóstolos ou eles devem ser levantados pelo Espírito, pelo Senhor? Aí que é um ponto muito importante. Na verdade, irmãos, os presbíteros, eles são levantados pelo Espírito Santo. Tá? É o Espírito que escolhe quem vai ser presbítero e quem não vai. Isso é espontâneo. Isso é tão perfeito, irmão. Eu só consigo ver isso na vida da igreja. Na vida da igreja que acontece essas coisas maravilhosas. Só no nosso meio que você vê que espontaneamente Deus vai levantando os presbíteros. Quem é o presbítero? É aquele irmão que ele começa a reunir, aí ele começa a amar o Senhor, ele ama tanto o Senhor que ele quer servir, aí ele começa a servir o Senhor, começa a se dar pelos irmãos, se dar pela igreja, e ele é responsável, ele começa a crescer, ele avança. De repente, Deus espontaneamente, Deus levanta ele como irmão responsável. É tão espontâneo, a vida é tão espontânea, quando você menos vê, ele virou um irmão responsável. Por quê? Porque ele sempre foi responsável. Ele virou um presbítero. E desde que ele começou a reunir, ele ama, ele é responsável pelos irmãos, pela igreja, ele é um escravo, que é alguém que serve os irmãos. Sabe, é algo espontâneo, não é algo de eleição. Vamos fazer eleição aqui, vamos escolher, é você. Não é essa a maneira. Tá? Mas, peraí, irmão, aqui está falando que quem escolhe são os apóstolos. Acontece isso. Porém, irmãos, eu queria que vocês entendessem bem. Os apóstolos eles podem eleger presbíteros? Podem, mas isso não é uma situação normal, tá? Se os apóstolos escolhem presbíteros, levanta, porque a situação não é normal. Aí os apóstolos podem, porque eles têm autoridade de Deus para intervir e escolher na igreja quem vai ser presbítero e quem não vai. Mas não é uma situação normal. Quer ver? Vamos ler para os irmãos entenderem. Aqui você está nos versículos. Então vamos ler esses versículos. Atos 14, 23. Vamos ler lá. Atos 14, 23. Fala assim. Aqui está falando de Paulo, tá? Vamos ler o 21 para vocês entenderem. Olha só. Lê o 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Paulo e Barnabé, né? Aí continua. Versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé
e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aí fala assim, peraí, irmão Gustavo, então, peraí, tem uma contradição aqui. Está falando que Paulo e Barnabé, ele fez eleição de presbítero, ele escolheu, ele levantou presbítero em cada igreja. Ele fez isso? Fez. Agora, por que ele fez isso? Porque a situação não é normal. Essas igrejas que ele levantou em cada igreja, que igrejas são essas que está falando aqui? Ó? Que fala assim, ó, e promovendo-os em cada igreja a eleição de presbítero. Cada igreja que é essa? É as igrejas do versículo anterior, no versículo 21. É Listra, Icônio e Antioquia. Tá? Então, ele foi em Listra, ele foi em Icônio, ele foi em Antioquia e levantou presbíteros em cada uma dessas igrejas. Agora, essas 3 igrejas eram igrejas de recém-convertidos. Essa igreja tinha no máximo 1 ano de existência. Por que Paulo fez isso? Porque precisava de um governo lá. Era todo mundo recém-convertido. Outra coisa, Paulo acabou de falar lá em Timóteo, lá na frente, acabamos de ler que você não pode botar um neófito como presbítero, alguém novo na fé, mas as 3 igrejas aqui eram só de novo na fé. E Paulo foi lá e pegou novo na fé e botou presbítero. Isso é normal? Não. Mas por que Paulo fez isso? Porque precisava. Não tinha como. Senão os irmãos eles estavam passando perseguição. Precisava de alguém que cuidava dentro daquela igreja e cuidava dos outros. Não tinha tempo hábil para que o Espírito levantasse entre eles alguém mais maduro, porque ninguém era maduro. Então, Paulo teve que escolher quais é aquele que o Senhor guiou ele para ser mais maduro. Então, Paulo fez a eleição de presbítero, sim, mas, porque ele tem autoridade, os apóstolos têm autoridade, se eles quiserem, eles podem fazer isso. Mas eles só devem fazer isso em situações que não são normais. Tá? Quer ver outro versículo? Eu quero só que vocês gravem algo que maravilhoso. Ó, tem outro princípio aqui. Ó. Aqui fala assim, ó, versículo 23. Gravem isso. Ó. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Em cada igreja. A palavra aqui é igreja. Gravem isso. Tá? Agora vamos ler lá em Tito 1,5. Olha que interessante. Vamos lá, Tito 1,5. Tito 1,5 fala assim, o mesmo Paulo fala assim, por esta causa te deixei em Creta. Quem que deixou em Creta? Tito, está falando para Tito. Deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros conforme te prescrevi. Então, de novo, Paulo vai lá e elege presbíteros de novo. Assim como ele fez lá em Atos, aqui ele faz de novo. Tá? Só que por que ele falou para Tito ir em cada cidade e eleger presbíteros? Por quê? Para botar as coisas em ordem, porque estava tudo bagunçado. Olha o que ele fala no versículo. Por essa causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituídos presbíteros. Porque estava um ambiente de desordem. Quando a igreja entra numa situação de desordem, não é normal. É anormal. Nesse momento, os apóstolos eles intervêm. Por amor à igreja, por amor aos irmãos, a pessoa se perde a igreja. Então, eles têm que intervir e eleger presbíteros. Claro, com jejum e oração, mas essa não é a situação normal. O normal é que o Espírito mesmo vai levantando. Tá? Quem escolhe é o Espírito. Tá? Irmão, onde você sabe quem escolhe quem escolhe é o Espírito? Lá em Atos 20 fala isso. Nós vamos ler. Mas antes de eu ler Atos 20, olha o que eu expliquei. Lembra que lá em Atos, nós acabamos de ler, em Atos 14, lá fala que Paulo elegeu presbíteros em cada igreja. Lembra disso? A palavra lá era igreja. Aqui, olha o que fala, ó. Aqui em Tito 1,5, fala assim, bem como em cada cidade constituíste presbíteros. Tá vendo? Aqui não é a palavra igreja, é em cada cidade. Ou seja, para Deus, a igreja é igual a cidade. Só pode haver uma igreja em cada cidade. Aqui ele não fala bem como em cada igreja. Aqui ele fala bem como em cada cidade. Os presbíteros, então, cuidam da cidade inteira? Não. Quer dizer que o presbítero é o prefeito da cidade agora? Não. Os presbíteros da igreja araguaína vão governar a cidade araguaína? Não. Por que ele fala em cada cidade? Porque, aos olhos de Deus, a cidade e a igreja
Só pode ter uma igreja em cada cidade. Os presbíteros são responsáveis pela igreja naquela cidade. Ou seja, quantas igrejas tem naquela cidade? Só tem uma. Tá? Isso aqui prova, mais uma vez, que a igreja é igual uma cidade. Uma cidade é igual a igreja. Não pode haver mais que uma igreja na cidade. Tá bom? Agora, quem é que escolhe os presbíteros, então? Eu já falei para vocês que quem escolhe não é os apóstolos, quem escolhe é o Espírito, mas os apóstolos podem intervir em situações anormais e escolher podem. Mas quem escolhe é o Espírito. Vamos ler lá, onde está isso? O próprio versículo aqui da lição, ó. Atos 20 e 28. Lê aí, os próprios versículos, tá? Atos 20 e 28. Atos 20 e 28. Capítulo 20, versículo 28. Pega os 3 versículos que os irmãos colocaram na lição do item B e lê os 3 juntos. Nós estamos lendo os 3 juntos aqui para vocês irmãos verem. Entenderem, tá? Atos 20 e 28. Então, vamos lá. Ó. Só recapitulando para os irmãos não se confundirem. Atos 14, que é o primeiro versículo da lição aqui, ó. Atos 14 fala que Paulo elegeu presbíteros. E aqui em Tito 1,5 fala que Paulo ordenou Tito a eleger presbíteros. Então, nesses 2 versículos, quem elegeu foi o apóstolo, tá? Mas em Atos 20, versículo 28, quem que escolheu? Foi o apóstolo? Vamos ler lá, Atos 20, 28, fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, segundo Atos 20, 28, quem é que constitui os bispos, presbíteros? O Espírito Santo. Entenderam, irmãos? Mas como é que em Atos 14 fala que foi Paulo, o apóstolo? Como é que fala em Tito 1 que Paulo que escolheu os presbíteros? Aqui, Atos 28 fala que é o Espírito que escolhe. Quem escolhe é o Espírito. Mas em situações anormais, os presbíteros, os apóstolos podem intervir e escolher os presbíteros, tá? Agora vamos ver as qualificações e funções dos diáconos. Estão terminando, irmão. Terminando. Paciência, só um pouquinho, tá bom? Vamos ler lá. Eu não vou nem ler aqui o texto. Eu não vou nem ler a lição. Eu quero ler no texto, tá? Vamos ler lá. 1 Timóteo 3, versículo 8 a 13. Abram aí. 1 Timóteo 3, versículo 8 a 13. E agora vocês vão entender, irmãs, como que... Você vê que na parte de presbítero... Observe que na parte de presbítero, que Atos... 1 Timóteo, capítulo 3... Até o do versículo 1 ao versículo 13 fala do governo da igreja. Só que do versículo 1 ao versículo 7 fala dos presbíteros, tá? E vocês podem observar, irmãs, que nessa parte dos presbíteros não fala de irmãs. Fala que o presbítero tem que ser esposo de uma só mulher. Ou seja, o presbítero tem que ser homem, não é esposa, esposo, tá? Ele é esposo. Aqui não fala nada de irmãs. Agora, no versículo 8 ao 13, vai falar dos diáconos. Agora vai entrar as irmãs, quer ver? Quando fala dos diáconos, as irmãs podem entrar, porque existe diaconisa. Não existe presbítera, mas diaconisa existe. Vamos ler lá, quer ver? 8. Semelhantemente, quanto ao diácono, agora está falando de diáconos, está falando do diáconos agora. Aqui para frente vai falar dos diáconos, tá? Quanto ao diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, muito parecido com o presbítero, tá vendo? Por que o que vai falar do diácono aqui é muito parecido com o que fala do presbítero? Por quê? Porque se alguém quer ser um presbítero, primeiro tem que ser um diácono. Se ele é alguém, um diácono, com todas essas características, ele vai ser um presbítero com mais características ainda. Por isso que é muito parecido com presbítero e diácono. Porque o presbítero vem do diácono. Tá? Vamos continuar. Ó, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, que não está preocupado com dinheiro, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Quanto é importante a consciência limpa. Nós falamos na última lição de Daniel. Quem ouviu, ouviu. Tá? A importância do céu de cristal. Vamos continuar. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Tá? Estou falando dos homens, certo? Agora vou falar de quem? Das irmãs. Ó. Da mesma sorte, quantas mulheres... então a mulher pode ser diácona? Pode, tá vendo? As mulheres. Quantas mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis? Quer ser a diaconisa, irmã? Seja respeitável. Aprenda a respeitar. Respeite o seu marido, respeite os irmãos responsáveis, respeite todos. Respeitável. Não maldizente. Você não pode ser uma irmã fofoqueira. Não pode ser fofoqueira. Se você é fofoqueira, você não pode ser uma diaconisa. Desculpa, maldizente é isso. É fofoqueiro.
tá? Não pode, tá bom? Temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato, o que acontece? Se ele desempenhar bem o diaconato, ele alcança para si mesmo justa preeminência. O que é preeminência? As pessoas começam a perceber ele, que ele é alguém realmente que importante para o corpo, importante para a igreja. Aí, com certeza, uma hora, o Espírito leva ele e vira um presbítero. Que está começando a adquirir preeminência. E com justiça. Paulo fala, alcança para si mesmo justa preeminência. É justo, eles merecem a preeminência. É justo mesmo, é justiça, não é injusto. Eles têm que ser preeminentes mesmo, é justa preeminência. E muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Você quer, irmão? Você quer, irmã? Ter intrepidez na fé? Quer? Você quer, Joaquina, ser intrépida na fé? Quer? Quer, Jardenha? Quer ser intrépida na fé? Odete, Renata, né, a Laurinha, a Lívia, quer ser intrépida na fé? Então seja uma diaconisa, tá? Seja uma diaconisa, amém? Agora, irmãos, eu quero ler para terminar, porque acho muito importante, Levítico 21, 18. Por favor, abram lá, todos vocês, Levítico 21, 18. Aí eu termino aqui, tá? Esse texto de Levítico, irmãos, é muito forte, muito forte. Mas, irmãos, é muito real, tá? Levítico 21. Levítico 21, 18, fala assim. Vamos ler o versículo 16. Sabe, irmãos? Olha, esse texto que eu falei para vocês, por favor, irmãos, eu vou ser rápido aqui. Observem, acompanhem, porque senão você vai perder, tá bom? Mas eu não quero que você se julgue com isso aqui, não, tá? Nós precisamos ir na luz do Senhor. Nós precisamos ser expostos. Eu preciso ser exposto. Mas aqui, quando eu estou falando isso para vocês aqui, que eu vou falar agora, isso não é para vocês, é para mim. Coloque isso para você, não para os outros. Eu não estou colocando para vocês. Eu estou lendo para vocês, mas pensando em mim, tá bom? Vamos ler lá. Fala assim. Versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés. Fala a Arão. Quem que Arão era? Arão era sumo sacerdote, tá? Dizendo, ninguém dos teus descendentes, ou seja, descendentes de Arão seriam sacerdotes. No Velho Testamento, quem é que servia ao Senhor? Eram os sacerdotes, tá? Quem é que eram os presbíteros e diáconos do Velho Testamento? No Velho Testamento não tinha presbítero nem diácono. Mas quem era dentro do povo de Israel os presbíteros e diáconos? Eram os reis, na época do reinado, e os diáconos sacerdotes, certo? Eles eram os que serviam ao Senhor, eram sacerdotes. Então, quando fala aqui, ó, ninguém dos teus descendentes, está falando dos sacerdotes que iam ser descendentes de Arão. Todos que seriam descendentes de Arão seriam sacerdotes, tá? Nas suas gerações, em quem houver algum defeito, chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então, quem queria ser um sacerdote, alguém que servia a Deus no Velho Testamento, não podia ter defeito, tá? Se era assim no Velho Testamento, muito mais no Novo Testamento. No Novo Testamento, a lei foi elevada. No Novo Testamento é muito mais alto, é celestial. O Velho Testamento ainda era terreno. O Novo Testamento é celestial. Agora vamos ler quais são os defeitos. Não podia ter. Então, quem tinha defeito não podia oferecer o pão do seu Deus. Ele não podia pegar o pão e oferecer servir para os outros. Não podia, tá? Aí, versículo 18. Pois nenhum homem em que houver defeito se chegará. 2 pontos. Então, qual o defeito que ele não podia ter? Primeiro, como homem cego. Se ele fosse cego, ele podia ser sacerdote, oferecer o pão para os outros? Não. O que o cego simboliza? Para nós, no Novo Testamento hoje. Cada defeito desse aqui, irmão, eu vou aplicar para o Novo Testamento, tá? Hoje, alguém que quer ser um diácono, ele pode ser alguém cego? Não. O que é alguém cego? Alguém que não tem visão espiritual. Irmão, se você quer ser um diácono, e você, irmã, quer ser um diácono, você não pode ser alguém cego. Você tem que aprender a ter visão espiritual das coisas, tá? Continuando, o que mais? Ou coxo. O que é alguém coxo? É alguém que não consegue andar direito.
que é alguém que não consegue andar direito hoje? É aquele irmão que não consegue acompanhar o mover de Deus. Ele é coxo. Ele não consegue caminhar junto com os irmãos. Irmão, se você, irmão, irmã, quer servir ao Senhor, nós não podemos ser coxos. Se você é coxo, se eu sou coxo, nós não podemos servir o pão para os outros. Servir o pão não é o pão nascer do Senhor, não. Tá? Servir o pão, o princípio aqui é servir ao Senhor. Se você e eu não acompanhamos o mover de Deus, como nós podemos queremos servir o Senhor na igreja? Nós somos coxos. Tá? Continuando. Ou de rosto mutilado. Rosto mutilado, na verdade, no original hebraico, é nariz achatado. Rosto mutilado, porque se alguém tinha o nariz achatado, parecia que o rosto era mutilado. O que é ter nariz achatado? O original hebraico é nariz achatado. O que é ter nariz achatado? É alguém que não tem sensibilidade espiritual. O nariz serve para dar cheiro. Se você, irmão ou irmã, se nós somos pessoas que nós não temos sensibilidade espiritual para ver as coisas de forma espiritual, como os irmãos estão, como as coisas estão, avaliar toda e qualquer situação, problema na igreja de forma espiritual, nós não podemos servir o Senhor. Continua. Ou desproporcionado. O que é desproporcionado? É aquele irmão que tem um pé maior que o outro, uma mão maior que a outra. O que é alguém desproporcionado? Alguém que não tem equilíbrio. É aquele irmão que ele é desequilibrado. Uma hora ele é 8, outra hora ele é 80. Uma hora ele é cheio de espírito e vida, outra hora ele é morto. Uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra. O oposto. Ele é desequilibrado. Irmão, se nós somos desproporcionados, desequilibrados, nós não podemos servir o Senhor. Nós não podemos, nós precisamos ser curados. Na vida da igreja, quantas vezes precisamos todos os irmãos sendo desequilibrados? Uma hora, vamos falar muito. Outra hora, vamos falar pouco. Uma hora, vamos levantar. Outra hora, vamos sentar. Não, irmão, nós precisamos ter equilíbrios. Alguém equilibrado é alguém espiritualmente maduro, tá? Ele não é desproporcionado. Continuando. Ou o homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada. O que é alguém com a mão quebrada, o pé quebrado? O que é o irmão com a mão quebrada ou o pé quebrado? É aquele irmão que não consegue completar o serviço. Deus deu para ele um serviço, mas ele não consegue nunca completar o serviço, porque tem a mão quebrada ou tem o pé quebrado. Sabe aquele irmão que Deus dá para ele um serviço, ele nunca serve completamente? Ele nunca chega até o final? Deixa tudo pelo meio? Deus deu para ele algo e ele nunca consegue completar. Fica tudo pelo meio do caminho, porque tem a mão ou tem o pé quebrado. Não é as duas mãos ou os dois pés quebrados. Tem uma mão quebrada, tem um pé quebrado. A outra mão funciona, mas a outra mão não. Ele está no meio do caminho. Irmão, se nós somos assim no serviço do Senhor, como é que nós podemos servir o Senhor? Tudo Deus coloca na nossa mão, metade vai, metade fica. Porque uma está quebrada, a outra vai. Um pé anda e o outro fica no lugar. Porque o pé está quebrado, o outro anda. Nós não podemos ser assim, tá bom? Continuando. Ou corcovado. O que é corcovado? É aquele irmão corcunda, aquele irmão que só olha para o chão. Tudo quanto é problema, ele só olha para as coisas terrenas. Ele não consegue levar os olhos, olhar para o céu. Ele não consegue analisar os problemas na igreja de forma celestial, espiritual. Ele só vê só dificuldade. Só dificuldade. Tudo é problema. Os irmãos são difíceis. Irmão, como é que pode servir assim? Não é? Tudo é difícil. Ou anão. O que é um anão? Anão é alguém que não cresceu. Se nós somos aqueles, irmãos, que não crescemos espiritualmente, somos um anão, que não cresce, está sempre criança, como é que pode servir o Senhor? Uma criança não pode servir o Senhor, um anãozinho. Tem cara de adulto, mas ainda é uma criança espiritual. Tem anos de vida da igreja, mas ainda é um anão. Não cresceu, não buscou o crescimento de vida. Não tem como servir o Senhor assim. Ou que tiver belida no olho. Belida é um olho com opacidade. Ele enxerga, mas é meio turvo. Ele até tem visão espiritual, mas é meio turva. Ele não vê as coisas claramente espiritualmente. Ele ainda vê muito bagunçado. Um exemplo disso aí, que eu não vou ler para não dar tempo, irmãos, é aquele cego que o senhor curou. O senhor pegou saliva, né, passou no olho dele. Ele até ficou curado, mas ficou parcialmente curado, porque ele olhava homens como árvores. O que é ver homens como árvores? É que a visão dele é meio embaçada ainda. Depois o senhor foi lá e falou com ele, né? Quer dizer, passou de novo, aí ele viu os homens de forma certa. Nós não podemos ter uma visão meio turva espiritualmente, tem que ser clara a nossa visão espiritual para servir o Senhor. Ou alguém com sarna. O que é sarna? Sarna é se coçando.
Sarna é algo que incomoda. Irmão, nós somos aquele irmão que incomodamos os outros. Nosso serviço é incomoda, só incomoda, irmão. Nós não podemos servir. Você não pode ter sarna. Ou impingem. Ontem eu virei para minha esposa, preparando essa palavra, falei assim, Renata, que era dermatologista, Renata, o que é o impingem? Me explica aí. Já que ela é dermatologista, né? Falei, vai lá, agora é com você. Me explica aí, eu sou oftalmo, eu entendo da berida no olho. Agora, o que é negócio de impingem, estranho, impingem? O que é impingem, irmão? Impingem é aquelas lesões que é feia, dá uma aparência feia. Nosso serviço, irmão, não pode ser um serviço com aparência desagradável. Nós precisamos servir com aparência impecável. Não é só aparência de roupa, não. Não é só isso, não. É a aparência espiritual. Sabe aquele irmão que ele serve ao Senhor, mas ao mesmo tempo ele tem uma aparência espiritual desagradável. Você olha para ele assim, parece que está cheio de doença, de impingem. Não pode, irmão. Ou que tiver testículo quebrado. O que é testículo quebrado? É alguém que não pode procriar. O que quer dizer isso? Testículo é para gerar filho. Está quebrado, então não vai ter filho. Ele é estéril espiritualmente. É aquele irmão que nunca dá fruto espiritual. Irmão, se nós vivemos na vida da igreja anos e anos não temos fruto espiritual, como é que a gente pode servir ao Senhor? Se o seu testículo está quebrado, ou o meu está quebrado, como é que a gente pode servir ao Senhor, irmãos? Dar fruto espiritual, quer dizer, não é só gerar pessoas, ganhar pessoas para o Senhor também. Para o Senhor não, é só isso também, é claro. Mas fruto espiritual não é só ganhar pessoas para o Senhor, também é crescer espiritualmente, é o amor, é os frutos do Espírito que ele fala em Gálatas, é o amor, a paciência, o domínio próprio, a então são frutos. Fruto espiritual é ganhar pessoas para o Senhor e crescer espiritualmente. Se nós não crescermos espiritualmente e não ganhamos pessoas para o Senhor, nós temos um testículo quebrado. Como é que a gente pode servir ao Senhor? Aí continua, versículo 21. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então, se houver esses defeitos, se nós temos esse defeito, nós não podemos servir o pão de Deus. Nós não podemos servir ao Senhor. Mas, estão perdidos? Não! Tem solução para nós? Tem! É o próximo versículo, olha o que fala aqui. Servir ele não pode, mas o versículo 22 fala: comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo quanto do Santo. Ele não pode servir o pão, mas ele pode comer do pão. Ele pode participar? Pode. Por que ele tem que comer do pão? Porque é o pão que vai curar ele. Ele não pode servir, mas comer ele pode. Ele precisa comer o pão. Quer dizer, então, se eu tenho todos os defeitos, eu não posso servir? Irmão, ainda, talvez não, mas coma mais do pão. Coma do pão e você vai ser curado desse defeito, então você pode servir ao Senhor. Eu também posso. Irmão, Jesus é o Senhor. Eu quero só terminar dizendo para os irmãos, já terminei, fechei a Bíblia. Desculpe o passar do tempo, mas eu quero dizer para os irmãos, olha, vocês viram nessa lição como servir o Senhor é tão elevado? Diante de tudo que nós falamos hoje, eu me pergunto, quem pode servir o Senhor? Eu me sinto desqualificado. Bom, Gustavo, se sente qualificado? Não, eu me sinto desqualificado. É muito elevado, irmãos. Por isso que eu falo para vocês, agora eu quero perguntar, quem quer ser presbítero, diácono, diaconisa? Espero que vocês continuem falando, eu quero. Porque no início da mensagem, eu voltei para os irmãos lá no grupo da igreja, todo mundo falou assim, eu quero. E agora, você quer ainda? Tá vendo, irmãos? Não é glória. Ser um presbítero, ser um diácono, diaconisa, não tem glória nenhuma. Você vai ser... A glória é para Deus. Tem glória, sim, mas para Deus. Não para si próprio. Mas é maravilhoso. Agora, é para desanimar vocês e a mim? Não. Paulo fala, quem almeja o presbitério episcopado, excelente obra almeja. Continue almejando. E Paulo termina do diácono falando assim, quem exerce o diácono, que exerce bem o seu serviço, ele alcança para si justa preeminência e ganha intrepidez na fé. Irmãos, vamos querer servir o Senhor, mas vamos também comer do pão para que o Senhor venha nos curar, tá bom? Essa palavra não é para desqualificar ninguém. Pelo contrário, nós estamos aqui para incluir os irmãos, mas vamos comer do pão para o Senhor nos curar. Jesus, Senhor. Vamos compartilhar? Rapidinho? Amém.